Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro Fórum de Raciocínio Analítico. Conto com o empenho de vocês ao longo desse processo, na realização das atividades, no estudo do material. Sigam todas as instruções que estão no fórum, certo? Podem contar comigo para o que precisarem também. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que é bem importante para a interpretação textual. Esse conteúdo é, é análise de discursos implícitos que se manifestam nos textos, verbais ou não verbais, através dos pressupostos e dos subentendidos. Então, é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje, certo? Os objetivos dessa aula são compreender a diferença entre pressuposto e subentendido. Muitas vezes as pessoas acreditam ser a mesma coisa, mas existem diferenças. Identificar os pressupostos e subentendidos em alguns enunciados e textos, certo? Pessoal, só gostaria de ressaltar que nessa videoaula, eu resumi o conteúdo, né, e vou explicar aquilo que é mais essencial para que vocês possam entender a diferença entre pressuposto e subentendido. Porém, no material que eu enviei no estúdio para vocês, uma aula em PDF, esse material ele está mais completo, ele tem mais explicações e mais exemplos. Então, além de assistir a essa aula, acessem também o material que eu postei em PDF no estúdio, estudem esse material e depois realizem as atividades que eu mandei num arquivo em Word pela plataforma, certo? Para garantir a presença de vocês nesse fórum, vocês precisam me enviarem até 24 horas, desde a abertura do fórum, o material, as atividades em Word, certo? Vocês conseguem anexá-las ali pelo fórum respondidas. Depois eu vou abrir essas atividades, vou enviar o gabarito para vocês também. O importante é vocês participarem, certo? Então, em primeiro lugar, como a gente está falando de discursos implícitos nos textos, eu trouxe uma definição. O que é implícito, né? É aquilo que está nas entrelinhas. Segundo o dicionário Roais, vejam só, é o que está contido numa proposição, mas não está expresso formalmente, não manifestadamente declarado, subentendido, tácito, né? É aquilo que fica subentendido no texto, é aquilo que não está expresso. É, abertamente no texto, né? Você precisa ler as entrelinhas para conseguir entender, para conseguir encontrar, certo? E aí, dentro dos implícitos, nós temos duas definições importantes para a interpretação textual, que são os pressupostos e os subentendidos, certo? Que são informações implícitas. São sugeridas por uma marca linguística, então, às vezes, um verbo, uma palavra, sugere algo que você consegue pressupor a partir da leitura, ou então o contexto, né? O próprio contexto em que o texto foi produzido, a situação comunicativa, faz com que nós entendamos coisas que estão para além da superfície textual, né? Então, cabe ao leitor, numa leitura proficiente, e além dessa informação que se encontra explícita, identificar, compreender as informações implícitas, ler nas entrelinhas. Vamos ver a diferença, então, entre os pressupostos e os subentendidos. Então, os pressupostos, eles estão sugeridos no texto através de uma marca linguística. Já os subentendidos, eles são deduzidos pelo leitor, dependem da interpretação do leitor. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Exemplo 1. Patrícia parou de tomar refrigerante. Eu posso pressupor, através dessa frase, que Patrícia tomava refrigerante antes. Como que eu pressuponho isso, né? Através do verbo parou de tomar. Então, se ela parou, é porque ela tomava antes, certo? Então, eu tenho um marcador de pressuposição, né? Ou seja, uma marca linguística que me permite pressupor que ela tomava refrigerante antes, certo? Então, o verbo parou eu chamo de marcador de pressuposição. Já o subentendido, ele não tem nenhuma marca linguística expressa no texto, ele depende do conhecimento de mundo, da interpretação do leitor. Então, por exemplo, quando alguém me diz que parou de tomar refrigerante, eu posso subentender que talvez é porque refrigerante engorda, porque sabemos que faz mal para a saúde. Geralmente, se alguém fala para a gente, olha, eu não estou mais tomando refrigerante, eu parei de tomar, a gente não vai perguntar, por quê? Por que você não está tomando? Por que você não quer tomar? A gente já subentende, né, que é porque faz mal, é porque a pessoa está querendo ser mais saudável ou algo do tipo, né? Isso fica subentendido
pelo contexto, né? Pelo nosso conhecimento de mundo, a gente consegue fazer essa interpretação, certo? Então, lembrem que pressuposto, você sempre vai ter um marcador de pressuposição, uma marca linguística que vai te indicar isso. E subentendido, não. Você vai interpretar pelo contexto, certo? Exemplo 2, vamos ver lá. Infelizmente, meu marido continua trabalhando fora do país. Veja que nessa frase a gente consegue pressupor que o marido está trabalhando fora do país. Vejam que. E a mulher não está satisfeita com essa situação. Por que ela não está satisfeita? A gente vê ali a palavra infelizmente. A palavra infelizmente é um marcador de pressuposição, né? Se ela está infeliz com essa situação, então é porque ela não está gostando disso, né? E a gente sabe que ele ainda está trabalhando fora por conta do marcador de pressuposição, que é o verbo ali continua. Então, se ele continua trabalhando, é porque ele ainda está lá. Agora, subentendido. O que eu posso subentender dessa frase, que vai depender de um contexto maior? Talvez por ter melhor salário fora do país, ou por não encontrar trabalho no seu país, né? A gente vai tentando subentender algumas coisas a partir do nosso conhecimento de mundo, a partir do contexto. Certo, pessoal? Então, resumindo, né? As informações implícitas de um texto, elas podem se manifestar através de pressupostos, né? Que são informações implícitas, mas que estão marcadas, sugeridas por uma palavra, por uma expressão que está presente na superfície textual. Por outro lado, subentendidos são também informações implícitas, mas são insinuações, informações escondidas, que vão depender da interpretação do leitor, do contexto. Não existe nenhuma marca linguística expressa que nos faça identificar o subentendido, certo? Por esse motivo, nós podemos dizer que os pressupostos, eles são verdadeiros. Nós temos certeza da sua veracidade. Por exemplo, quando alguém coloca o advérbio infelizmente, por esse marcador de pressuposição, nós temos certeza que aquela pessoa não está feliz com aquela situação, ela não está gostando daquela situação. Então, o pressuposto, ele é sempre verdadeiro, porque tem uma marca linguística que sugere, que indica, que deixa evidente aquele pressuposto. Já o subentendido, por outro lado, ele é possível. Por quê? Porque ele depende da interpretação de mundo, depende do contexto em que o texto está inserido. Então, nem sempre esse subentendido é verdadeiro. Ele é possível de ser verdadeiro. E existem alguns subentendidos que fazem mais sentido do que outros, né? Mas eu não tenho como ter certeza. Então, essa é a grande diferença entre os pressupostos e os subentendidos. Pessoal, abram um material que está disponível no estúdio, realizem as atividades, bons estudos e até a próxima aula.